Canal Matemática Já, professor Gilberto novamente com você. Eu sigo trabalhando na playlist de função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Eu tenho aqui f de x é igual a menos x quadrado menos 4x menos 4. Nós queremos saber o valor máximo ou mínimo da função e também queremos saber a imagem da função. Para isso nós precisamos do vértice, precisamos das raízes, precisamos fazer a representação gráfica, enfim, um exercício bem completo. Para começar, vamos buscar o discriminante, o delta, para a gente ver a condição das raízes. Para isso, vamos identificar os coeficientes numéricos. Então, nós temos aqui o A, é um conhecimento da matemática fundamental. O A é o número, é o coeficiente do x que está elevado ao quadrado. Como não tem nada, só tem um negativo, significa que ele vale menos 1. Bom, o B é o coeficiente do x que está elevado a 1. Então, é menos 4. E o C é esse aqui, menos 4. Então, eu tenho um B menos 4, um C menos 4 e um A menos 1. Tudo negativo. Vamos fazer o discriminante. Delta é B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual a B ao quadrado. Então, é menos 4 ao quadrado, menos 4, esse é da fórmula, vezes o A. O A é menos 1, vezes o C é menos 4. Então, delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado é 16, e aqui menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4, isso dá menos 16. Então, temos um delta igual a zero. Quando o delta é igual a zero, a gente sabe que as duas raízes são iguais. Fica indicado assim, ó. O x1 é igual ao x2, ou seja, temos apenas uma raiz. E outra coisa, quando isso acontece, o gráfico apenas toca o eixo x. E, consequentemente, já fica definido o vértice. Você não precisa calcular vértice nesse caso, porque o delta é igual a zero. Eu só preciso saber das raízes. Eu vou fazer por soma e produto, que está bem prático, acredito. É chamada a primeira relação de Girard. A soma das duas raízes, que eu ainda não conheço, é encontrada assim, fazendo menos o B dividido pelo A. E o produto, ou seja, a multiplicação dessas duas raízes, que eu não conheço, é o C sobre o A. Vamos lá, passo a passo. Menos B sobre A. O B está aqui. O B é menos 4. Então, como tem menos aqui e menos na fórmula, vai ficar positivo. 4. E o A é menos 1. Essa divisão dá menos 4. O C. O C é menos 4. Vou usar essa fórmula aqui. Dividido pelo A, que é menos 1. Então, aqui vai dar positivo. Então, agora nós vamos buscar as raízes. Pensando da seguinte maneira. Quando eu somo esses dois números desconhecidos, que são as raízes, dá menos 4. Quando eu multiplico esses mesmos dois números desconhecidos, dá 4 positivo. Então, dá negativo na soma, dá 4 na multiplicação. Coincidiu aqui de ser os mesmos números, tá? Então, aqui eu multiplico, aqui eu somo. A gente pensa sempre primeiro na multiplicação. Para me multiplicar e dar 4, pode ser 1 vezes 4, 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Mas a hora que eu somar tem que dar menos 4. Opa, e tem que ser igual, claro. Então, evidentemente que é o menos 2. Menos 2. Menos 2 mais menos 2, menos 4. Então é evidente que agora eu vou trocar o sinal aqui também. Porque multiplicar sinais iguais dá positivo. Então menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então está tudo igual aqui. É por isso que o x1 é igual ao x2. Esse seria o x1 e esse x2, ou vice-versa.
Então nós temos apenas uma raiz menos 2. Eu vou pôr aqui, o x1 é igual ao x2, que é igual a menos 2. É só o que interessa aqui, esse menos 2. Bem, eu já comentei, como o delta deu igual a zero, tem apenas uma raiz, então a função, a sua representação gráfica, apenas toca o eixo x, ou assim, não importa em que posição. Então eu não preciso pensar em vértice, eu já sei o vértice. E voltando aqui, ó, nesse conhecimento básico, esse C aqui, ó, ele determina aonde a função intercepta o eixo y. Como é menos 4, ele vai ter que interceptar aqui no menos 4. Então, vamos marcar que aqui é o menos 4. O y valeu menos 4, todo o eixo y. Exatamente aqui. E aqui, evidentemente, que é a origem, é o 0. E aqui a raiz, menos 2. Então, menos 2 está aqui. Ó. É aqui, ó. Aqui é o menos 2. A concavidade é voltada para baixo ou voltada para cima? Está bem óbvio. Por que ela vai ser voltada para baixo? Porque o A é negativo. Quando o A, no nosso caso, o A é igual a menos 1. Significa que é um A menor que 0. Quando isso acontece, a concavidade é para baixo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Já estamos chegando quase no final do exercício. Vamos tentar fazer essa parábola aqui, manualmente. Aí está. Manualmente nunca vai ficar perfeito, evidentemente, mas a ideia está bem clara. Vamos marcar esses pontos aqui. 0 e menos 4. É esse ponto aqui. Esse é o ponto. 0 para o x, menos 4 para o y. Aqui nós temos o ponto menos 2 e 0. Vou aproveitar esse menos 2 aqui. Como eu comentei anteriormente, pelo fato do delta ser 0, eu não preciso fazer cálculo do vértice. Aqui já está definido o vértice. Tá? Aqui eu tenho a raiz menos 2. O y vale 0. E esse acaba sendo também a indicação do vértice. Bom, vamos falar agora do ponto máximo e mínimo. Quando a concavidade é voltada para baixo, nós conhecemos o valor máximo. Então, observando o y. Tá? Então, vamos escrever assim, ó, o valor máximo de f de x, o valor máximo de f de x, é o y valendo 0. E agora ele vai descer para a parte negativa, vai na direção do menos infinito. Então, o valor máximo é o que eu conheço. E a gente marca o valor do y. Agora, vamos escrever a imagem. Imagem dessa função. A imagem. Ela vai partir aqui do 0 e vai para o menos infinito. Então, vamos escrever assim. É o y, que pertence ao conjunto dos reais, tal que esse y, ele é menor, igual a 0. Só vai ter y menor ou igual a 0. Ou seja, conta com o 0 e depois todos serão menores. E fica assim. Chama essa sentença aí. Então, encerramos o exercício. Fizemos a representação gráfica, identificamos o valor máximo, o mínimo, nesse caso aqui foi o máximo, né? 0, e também fizemos a observação com relação à imagem. A imagem, só reforçando, pessoal, é a projeção disso aqui, ó, nesse eixo, o eixo Y. É como se projetasse aqui, ó. Então, ele vai começar aqui e vai descer no sentido do infinito. Gostou do exemplo? Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça sua inscrição. Veja a playlist completa de função polinomial do segundo grau, aqui no canal Matemática Já.
Um abraço para você, sucesso aí nos seus estudos. Até mais. Tchau.